Tinha começado, tinha colocado para gravar. Então, vamos começar do zero aqui. Então, a estanqueidade, né? Eu tinha comentado que a gente vai ver que existe diferença entre estanqueidade e hidrostático. E a estanqueidade, a gente tem uma noção importante de que não pode ter um vazamento. Tá? Uma das características desse teste é não a verificação de vazamento. E, embora aqui, né, o objetivo é a estanqueidade de um sistema através de localização de defeitos passantes nas soldas ou tubulações, então, muitas vezes, uma junta danificada, né, ou ela não está com a vedação adequada, não precisa ser somente um vazamento de solda ou alguma trinca, alguma coisa que tenha na tubulação, tá? Então, muitas vezes, a característica de você substituir uma junta pode resolver um problema de estanqueidade do material que evita, né, que um vazamento seja permitido por um vaso de pressão, um trocador de calor, ou outros equipamentos em que a pressão é importante, ou, né, o vazamento não pode ser, não é adequado para o sistema operacional daquele equipamento. Ok? Então, quando se fala estanque, né, não sei se está claro para vocês, mas estanque é não permitir um vazamento dentro de um equipamento ou componente. E o que eu gosto muito, né, é dessa definição aqui que eu trouxe para vocês, que diferencia o teste hidrostático do teste de estanqueidade. Muita gente confunde isso, que o estanqueidade geralmente feito em baixos níveis de pressão, então a primeira característica do estanqueidade é que eles são realizados em baixíssimos níveis de pressão, e demonstra que o sistema de tubulação não apresenta vazamentos. Tá? Essa é a principal característica do ensaio de estanqueidade, normalmente no vaso de pressão, numa tubulação em que vai passar ali um determinado fluido que não possa vazar, e muito menos explodir, né, vamos dizer assim, são realizados os dois testes, mas o primeiro a ser realizado é o estanqueidade. Então, primeiro você faz, né, o teste a baixa pressão, normalmente ele pode ser feito com um gás, tá? Normalmente é puxado por isso também, né? Um gás. E ali você já verifica se tem algum problema de vazamento e já corrige, tá? Agora, o hidrostático, ele é um teste com água que demonstra, nem sempre, tá, gente? Nem sempre com água. Hidrostático não quer dizer que é feito toda vez com fluido, é líquido, ele pode ser feito com gás também, não é adequado, a gente vai ver depois, daqui a pouco por quê, mas ele vai no ponto de resistência mecânica. Então, existe uma grande diferença você colocar uma baixa pressão e ver se o material está vazando, do que você verificar a resistência mecânica do material. E aí, quando se fala de teste hidrostático, se for na NR13, vai ter uma palavra muito comum lá, ó, PMTA, pressão máxima de trabalho admissível. O hidrostático, eu estou verificando, eu vou chegar no limite estrutural daquele vaso. O que é um limite estrutural, né? Então, o vaso ele foi construído de uma determinada chapa, estou dando exemplo de vaso de pressão, mas pode ser uma tubulação também. Então, ok? E essa parede aqui, ó, ela é calculada pelo projetista, que ela aguenta uma pressão. É claro que ele coloca ali o projetista ele é obrigado a colocar um coeficiente de segurança. O que é um coeficiente de segurança, tá, gente? Se um vaso ele tem uma determinada resistência de 420 MPa, por exemplo, né? Se eu pegou um número qualquer, tá? Ele vai jogar um valor um pouco abaixo. Por que faz isso? Por que o projetista faz isso, né? Ele calculou exatamente 420 MPa. Só que a teoria e a prática são coisas totalmente diferentes.
ok? Você vai pular de... Como é que chama aquele... Pessoal muito doido, né? Aquela corda elástica que ela pula alto, né? Vai lá embaixo. Bungee jump. Isso. O cara não vai calcular o seu peso certinho, né? Vou colocar lá 65,3, né? 65,300 gramas de quilo, né? Se passar 65,301, ou seja, se a pessoa comer uma feijoada e pular, arrebenta. Eu estou comentando, né? Até engraçado, né? Mas para vocês entenderem que acontece a mesma coisa com o equipamento. O aço ele não é 100% linear, pode ter uma pequena variação que faz com que ele não aguenta 420, ele aguenta 419. Então, o coeficiente de segurança, se jogar a resistência lá para baixo, se jogar o PMTA dele lá para, por exemplo, 360, porque se tiver qualquer variação, qualquer probleminha, inclusive na espessura, né? Os caras matar a peça um pouquinho e falar que não, vai embora. Não vou rejeitar a peça por causa disso, não. Você não tem problema por causa dessas pequenas variações. Ok? Então, todo projeto tem esse... Oi, Anderson. Foi assim, onde eu trabalho lá, tem esse teste de estanqueidade em cabeçotes. Tá baixinho, não te escutei. Eu falei assim, onde eu trabalho, tem esse teste de estanqueidade, mas é só em todos os cabeçotes lá faz. Cabeçote de quê? Motor, cabeçotes. De motor, né? Isso, aí você está verificando o vazamento da peça, né? É, vazamento mesmo. Bacana. No caso do motor, não precisa de fazer o teste hidrostático. Não, no motor não, faz só no cabeçote. Não, só o estanqueidade, né? É, isso é verdade. O hidrostático não é necessário. Por quê? Porque para esse tipo de equipamento você não precisa de verificar a estrutura mecânica dele, quanto que ele resiste. Ok? No caso de vaso, trocador de calor, caldeiras, tubulações, por exemplo, são alguns equipamentos que você precisa garantir que esse 360, que está abaixo do que ele realmente aguenta, e o professor mostrou por quê, né? Todos os equipamentos aí, normalmente equipamentos que a segurança é importante, ele tem essa condição diminuída, não quer dizer que ele aguenta 360, ele aguenta mais. Ok? Elevador, por exemplo, né? Você entra no elevador, tá lá X pessoas ou valor de carga, valor de peso, não é isso? Pô, aí você conta lá, né? 10 pessoas, todas têm o mesmo peso? Não tem, você não garante. Então, o elevador, né? Ele tem um sistema de segurança, ele aguenta mais do que aquilo, mas ele joga, né, o valor lá para baixo, porque qualquer anormalidade não vai fazer com que tenha danos ou riscos elevados. A tal da recomendação, né, professor? Isso, tá? Isso chama coeficiente de segurança. O projetista, ele joga o coeficiente de segurança mesmo. E tem um nome legal, né? Coeficiente de cagaço. Já ouviram falar isso? Não é isso? E quando a gente... E uma coisa interessante, só para a gente completar esse slide que eu acho bacana, é que as estruturas mais antigas, o coeficiente de segurança era muito mais elevado. Todos os equipamentos antigos, você vai ver que eles são robustos, né? Você pega um determinado material, o cara fez ali, ou seja, o cara, né, ele estava calculando no braço, na mão, ele colocava o coeficiente de segurança alto. Isso aqui não vai arrebentar por causa de erro de cálculo de jeito nenhum. Aumenta 2 vezes a espessura disso aí. Um exemplo grotesco aí, né, professor? Que não tem nada a ver com a matéria, mas a televisão, né, por exemplo. Televisão, né? Tubão. Isso, como você falou, para evitar o estressar o equipamento e operar sempre no limite. Ok? Então, os cálculos, eles têm esse coeficiente de segurança, porque qualquer coisa entre o processo e a utilização, né, o processo, igual eu falei, a espessura mais fina, ok? Ou a operação, né, aí o cara coloca lá, vamos colocar 370, não tem problema não, pediu 370, mas coloca 370.
aguenta. E aguenta mesmo, porque tem o coeficiente de segurança. Agora, não é o ideal você ultrapassar. Não é o ideal ultrapassar. Atualmente, com softwares, né, de análise de elementos finitos, aí vem o ANSYS, vem o próprio SolidWorks hoje, e o Inventor, que já faz cálculos através de um modelamento matemático feito pelo computador, há uma otimização disso aí. Então, há uma otimização no sentido de que, quando o cara fazia no braço, né, ele dobrava, às vezes, a espessura da chapa, só que o custo do equipamento ficava mais elevado também. Hoje, né, já faz esse tipo de análise aí, que eles chamam de análise de elementos finitos, do vaso e de outros equipamentos em si. Então, gente, quando eu falo que o vaso ele tem um PMTA, por exemplo, de 360 MPa, o teste hidrostático vai ser em cima deste valor. Ok? Se o projetista falou que ele aguenta 360, eu vou jogar água lá dentro e vou jogar uma pressão que aguenta, que vai ser em cima dessa pressão máxima admissível. Uma coisa interessante que de vaso e tubulação, que muitas vezes, apesar dele estar no PMTA de 360, às vezes ele vai operar com 80. Ele vai operar lá embaixo. Isso é uma pressão de operação. Mas o teste hidrostático, de acordo com a NBR 12712 e também com a NR13, né, do trabalho, Ministério do Trabalho, fala que o vaso tem que ser testado no PMTA. Mesmo que ele vá operar com 80, 70, ele vai operar com 10. Tá? Já fiz teste hidrostático de vaso acima de 20, que operar com 2 kg-força por centímetro quadrado. Ou seja, a operação está lá embaixo, mas o teste hidrostático tem que chegar lá no limite que o projetista falou que ele aguenta. Bacana? Deu para ter uma noção aí como é que funciona isso? Ô, professor, então tudo tem uma margem de erro, né? Tudo tem uma margem de erro. Você não pode garantir que a teoria seja igual à prática, porque você pega ali na chapa o tipo de aço e você tem ali um valor de resistência mecânica dele. Ok? Mas isso é na teoria. Você vai garantir que na prática, na hora da fusão lá do aço, depois no tratamento térmico, ele vai ter exatamente aquele valor que está especificado em tabela? Ainda Entendeu? mais fundição, esse trem não tem nada certo, professor. Exatamente. É isso aí, por isso que é jogado para baixo ali. Mas quando o projetista, né, ele jogou o coeficiente de segurança, vou repetir aqui, ó. Ele jogou lá, né, o aço na teoria teria 420, com coeficiente de segurança, ele foi para 360. O teste hidrostático vai ser feito com 360 MPa. Só que ele vai operar com 80. Ah, professor, por que não colocou 90? Porque a norma fala, o limite de resistência do material colocado pelo projetista é o que vai ser testado. Ele poderia, por exemplo, ter o PMTA de 360, mas operar com 2. Não tem problema. O teste hidrostático fala que ele tem que ser testado com água no limite de resistência colocada no projeto. Bacana? Eu queria que vocês entendessem isso, né? Porque isso, inclusive o vaso de pressão, por exemplo, ele tem uma placa lá mostrando o PMTA dele, né? Mostrando o tipo de material, qual empresa que fez, tem toda lá assim como tem um prontuário dele, né? Tem um prontuário que é um conjunto de documentos que mostra, inclusive, o próprio teste hidrostático, o certificado de qualidade do material, tem todo o histórico de fabricação dele lá. Tem todo o histórico de fabricação. E, no caso do teste, mesmo que a operação for muito baixa, você precisa garantir que ele suporta o máximo de pressão admissível dentro deste equipamento. Eu trouxe aqui mais uma norma, a NR34, tá? Norma regulamentadora. Então,
quando a gente fala de estanqueidade hidrostático, não tem jeito, tá? O Ministério do Trabalho é muito forte nisso, assim como a NR12, né? Não sei se alguém trabalha com a NR12 aqui. Por que que NR12 é complicado, NR13 é complicada, ou ter estanqueidade é complicado? Por quê? Porque são equipamentos, gente, que quando acontece um incidente, é muito complicado, né? Eu não quis trazer aqui, mas depois eu mando para você. Acho que eu devia ter colocado aqui esferas da Petrobras que estouraram. Imagina, né? São toneladas que saíram voando como balão. Que tipo de esfera é essa, professor? Oi? Que tipo de esfera que é essa que você falou aí? Eu devia ter colocado aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu coloquei. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa a respeito aqui. Hum. 30 de março de 1972. Espera aí que eu vou... Deixa eu ver se tem alguma foto aqui. Tem. Deixa eu mostrar aqui para você. Os GLPs, ou os outros tipos de gases da Petrobras, cancela, deixa eu ver aqui, uma guia. Aqui, ó, o dia que a Redux explodiu. Ó. Enxergando? Espera aí que vai aparecer. O maior acidente relatado na história da refinaria de Duque de Caxias foi conhecido como o fim do mundo. Na madrugada de 30 de março de 1972, 3 tanques de esferas de gás GLP explodiram devido ao vazamento, deixando 42 trabalhadores mortos e 40 feridos. Gente, com a força da explosão, uma esfera de 25 metros de diâmetro. 25 metros. Sendo encontrada no bairro Campo Elísio. Saiu olha lá, ó, as esferas. Estão conseguindo enxergar? Sim. 25 metros, gente. Cinco metros é um apartamento. Não é um apartamento de 4 unidades, não. Você tá doido? Essa esfera aí é grande demais. Ué. É uma bomba. Então, por isso que eu falo, as NRs, né, elas pegam pesados com esse tipo de procedimento e assim deve ser por causa disso. Né? Sai uma esfera voando ali de Betim, ela cerca 2, 3 bairros em volta, estão correndo riscos. Correndo risco, né? Então, o estanqueidade, considera-se teste de estanqueidade de ensaio não destrutivo realizado pela aplicação de pressão em peça, compartimento ou tubulação para detecção de vazamentos. A elaboração e qualificação do procedimento, bem como a execução e a supervisão do ensaio, deve ser realizados por um profissional capacitado. Entenda-se aí, né, que esse cara, ele tem que montar um documento, normalmente aí, né, eles chamam de PH, é aquele cara que é responsável por toda a elaboração, supervisão e registro desses ensaios. E aí isso vai no prontuário do equipamento, tudo com numeração adequada, né? Normalmente solda aí, o soldador também ele tem o número dele colocado lá. Então, é um processo muito bem supervisionado, gente, quando se fala aí de responsabilidade, porque tem tubulação que vai ácido, tem tubulação que vai nafta. Nafta é matéria-prima aí de diesel, gasolina, e eles são altamente inflamáveis, tá?
E tem qualificação. O trabalhador capacitado para a realização de testes de estanqueidade é aquele que foi submetido a treinamento teórico e prático, com carga horária e conteúdo programático em conformidade com o item 5 do anexo 1, que determina um curso de carga horária de 24 horas. Então, trouxe um pedaço da NR34 para vocês verem que o negócio é bem, pelo menos deveria ser, né? Bem observado aí, tá? Tem que ter uma qualidade nisso. Eita, eu trouxe uma... Professor, Oi? eu não sei se o senhor se tem conhecimento nessa área, mas quando é ácido, igual o senhor falou aí, tem uma validade menor a tubulação? Uma duração menor? Não, eu agora você me apertou. Mas normalmente o que eu posso te falar é que o material, né, o aço não é o mesmo que um aço carbono, porque a corrosão dele é mais acelerada. Por isso que eu perguntei se eu não sabe, por isso que eu falei assim, não sei se eu tenho muito conhecimento nessa área de tubulação, mas igual você falou, mas provavelmente deve ter uma vida útil menor, né, professor? Tem. O ácido. Eu devo ter essa tabela, depois eu vou procurar e mando, eu coloco aí. Foi boa a sua pergunta. Deveria ter colocado aqui, eu acho que eu não lembrei disso, não. Tá? A validade de ensaios. É porque tem aí, chama-se de classes, né? Eles subdividem em classes e, claro, né? A criticidade quanto ao fluido, a pressão, tudo isso influencia no tempo de teste de cada equipamento. Bom? Dá uma olhada depois para você e te falo. Olha que legal, né? Então, tem uma tubulação de gás, por exemplo, né? Você tem um conector ali, você tem um manômetro em tubo U ou um manômetro adequado. Para quê? Para você fazer a medição da pressão da estanqueidade. A pressão, ela não é a deriva, né? Você tem um procedimento operacional que ele vai falar quanto que vai ser a pressão que você vai fazer da estanqueidade, que varia aí como, por exemplo, né, qual que é a pressão de operação do equipamento, qual que é a espessura da tubulação, né? Tem tubulações com espessuras diferentes, e você passa ali alguns equipamentos você passa o sabão, outros você tem outros procedimentos, né, para verificar o que está acontecendo em relação ao vazamento daquela peça em si, tá? Então, esse aí é Você tem uma bomba de pressão, né? A bomba não é simples assim, não. O desenho aí é só para ilustrar mesmo, né? Tipo, parecendo uma bomba de encher pneu de bicicleta, mas não é assim, não. Aí, ó, método da solução formadora de espuma ou de bolha de sabão. Um exemplo, né? Uma aplicação prática aí, você passa sabão se tiver ali. Né? É um dos testes mais simples que tem, né, gente? Isso a gente faz até na troca do gás da casa. Oi? O gás eu faço. Tá certíssimo. Né? É uma bomba, né? Você vai vazando gás ali, você sai. Chega em casa, acende o interruptor, bum, né? Uma bomba. Aí, ó. Tem um compressor, né? O compressor ele joga uma determinada pressão no sistema e você verifica se há um certo vazamento na peça em si. Estanqueidade por variação de pressão. Tem um regulador de pressão em si, tem um tanque, né? O manômetro ele sempre vai estar dentro do sistema. Nesse caso, em vez de você fazer o teste por uma bolha, você tem um tempo, você joga uma pressão no sistema e aí o manômetro ele fica estático. Engraçado essa estanqueidade aí, eu já fiz ela, por exemplo, em válvula
válvula de freio de vagão, né? Um tipo de exemplo que eu já testei. Você mete pressão ali no equipamento, o manômetro marca lá, por exemplo, 5 kg força centímetro ao quadrado, e aí você fica ali esperando por um determinado tempo. Ou seja, você jogou a pressão e fecha, né? E para com o compressor, tira o compressor, fecha o sistema, e ele tem que manter aquela pressão por um determinado tempo. Não sei se vocês entenderam. Então, ele, né, você fala, fica 3 minutos ali e a pressão não pode cair, né? Ou, dependendo do procedimento, ela pode cair, por exemplo, somente para 4,9. Por que ela pode cair, professor? É porque está vazando? Não. É porque muitas vezes o processo tem uma temperatura agregada ao sistema. Tá? Então, a pressão gera uma temperatura interna aqui e pode ser que, com um determinado do tempo, a temperatura caia, e não porque o material está vazando, mas porque a temperatura influencia na pressão. É tanto que a panela de pressão funciona desse jeito, né? Você joga fogo ali e começa a aumentar a pressão ali dentro, né? Porque uma parte da água transforma em vapor e aquele vapor vai gerando pressão através do gás. Então, a temperatura ela está envolvida no processo. Muitas vezes você tem essa tolerância, vamos dizer assim, porque a temperatura varia ao longo do tempo, ok? Ah, não, agora se cair para 4,7, aí eu não tenho problema só de temperatura, tem problema de vazamento também. Tá? Então, isso aqui é outra forma de fazer a medição. Ficou claro, gente? Às vezes a pessoa, né, teste de estanqueidade para mim, normalmente eu não dou normalmente não é uma matéria muito envolvida para ensaios não destrutivos, mas como estava na ementa de vocês, falei, olha que legal, achei muito bacana, achei muito interessante, é um processo que eu já trabalhei tanto na ferrovia como na Regap, né? O pessoal trabalhou na Regap, então eu achei muito legal, achei muito bacana trabalhar com isso. Eu era o pH, viu, gente? Já fui pH de 72 vasos de pressão. Então, o mesmo sistema que eu falei, variação de pressão. Então, você joga a pressão, né? E no caso aí o gás hélio e o... Tem outro gás, gente? Me ajudem aí, ele é muito bom para você colocar dentro de um equipamento que vai ficar parado. Esqueci o nome do gás. Por que esses gases normalmente são bons? Porque eles não oxidam as partes internas do equipamento. Eles não oxidam, beleza, Maxel? Tá? Muitas vezes você vai fazer o condicionamento do material, que é pegar um compressor, um material, e você joga um gás interno aqui para expulsar o oxigênio. O hélio, por exemplo, ele tem essa característica, e o outro gás que eu não estou conseguindo lembrar de jeito nenhum. Por que ele fica aqui dentro no lugar do oxigênio? Porque o oxigênio oxida. Então, ele fica parado ali com oxigênio, e aí a temperatura do dia está quente e à noite esfria, e aí o que acontece? Aquele oxigênio vira água e a oxidação vai tomando conta. E isso não é legal para o equipamento, por quê? Porque diminui a espessura. Se você diminui a espessura de um vaso, de um equipamento em qualquer coisa, você está diminuindo o PMTA, por incrível que pareça, né? A estrutura do vaso fica mais frágil, mas é claro, a espessura diminuiu, né? Imagina a espessura oxidar pela metade. Ele não vai aguentar a mesma pressão que ele aguentava quando novo. E, aliás, a NR13 pede isso, né? De tempos em tempos você tem que vir com um ultrassom medidor de espessura, colocar aqui nas partes do vaso aqui e verificar se a espessura diminuiu ao longo do tempo. Quer dizer que esse registro tem no equipamento novo? Tem. Se não tem, deveria ter. E deixa eu dar um exemplo muito simples. Compressor, qualquer um. Qualquer compressor deveria ter um prontuário de NR13. Acontece isso? Vai lá na oficina fazer a manutenção do seu carro. Tem um compressor lá. O mecânico, me dá o prontuário desse compressor aí. Eu vou falar... Você está achando... Boa noite, David. Bom trabalho. Ele vai falar assim, você está achando que eu sou médico? Vai ter prontuário?
Mas deveria, tá, gente? Porque é considerado um vaso de pressão. Então, aqui é um exemplo de estanqueidade por variação de pressão, que é o mesmo desse aqui. Tá? Aqui é só mostrando os detalhes do equipamento. E eu achei muito interessante aqui, principalmente pela aplicação do gás hélio, que evita a oxidação do equipamento em si. E aí eu achei essa figura, achei muito bacana também, né? Mostrando aqui o local do vazamento, a imagem real e termogramas antes e depois da pressurização, respectivamente. A tecnologia chega, né? E hoje a gente tem a característica do próprio termograma mostrar, em vez do água e sabão, olha só, o local do B, né? Quando você vai na figura B aqui, ó, o termograma ele mostra a temperatura do local B aqui. Tá vendo? Então, existe um calor aqui quando não tem pressão. E quando você joga pressão, o que acontece nesse local? Ele não está aquecido mais. Por que ele não está aquecido? Porque o ar que está saindo por aquele vazamento, ele está resfriando a região. Então, tá aí a tecnologia a serviço, né? Achei muito bacana isso. Eu vou levar para os meninos. Então, o próprio termograma, que ele mostra aqui, né, que há uma variação de temperatura. Tá vendo que tem uma escala aqui do lado? Ó? Azul é 24 graus, roxo 26, não é isso? O laranja aqui 28. Ó. Então, quando não tem pressão, o local onde está o vazamento no B aqui, ele está 28 graus. Ó. E aí você consegue ver a diferença por cor, que ele cai para aproximadamente 26, 25 aqui, ó, no local do vazamento, simplesmente porque tem um ar saindo por aquele local e ele faz o quê? Um resfriamento, né? Quem gosta de física, professor, um resfriamento adiabático. Pô, não precisa de forçar a amizade. Mas o ar, a característica do ar saindo faz com que a temperatura caia, né? Igual desodorante, né? Dá aquela espirrada, aquele ar frio. Mas é exatamente o que acontece aí no caso do teste de estanqueidade. Há mais um exemplo aí, ó. Imagem real de termograma gerado do compressor hermético. Não, é um compressor de geladeira, né? Exemplo aí de vazamento. Termograma mostrando a variação de temperatura. Ou seja, onde tem vazamento, a temperatura vai cair no teste de estanqueidade. Função, e aqui é exercício, professor. Legal isso aqui, gente. Então, professor, se eu estou falando muito, eu estou com sono. Então, vamos fazer um exercício. Bacana, professor. Letra C, né? Isso aí, né? Exercício fácil. Também que o senhor pegou leve com a gente hoje. Verificar vazamentos em sistemas como tubulação, vaso de pressão ou outros equipamentos, válvulas. Tudo que você imaginar que trabalhe com pressão, o teste de estanqueidade pode ser utilizado. A gente acabou de ver aqui, por exemplo, um compressor hermético, né? Uma válvula de pressão aqui, ó, utilizando o termograma. Eu achei muito legal, achei isso uma tecnologia muito aplicável. Então, a resposta desse aqui é C, tá? Não sei se eu fui muito rápido aí, mas a função do teste de estanqueidade, só para reforçar, é a verificação de vazamentos em sistemas que trabalham com pressão. Que é conforme a norma regulamentadora número 34,
do Ministério do Trabalho. Fácil também, isso não cai na prova, não pode. Letra A, né? Aí vão ser obrigados a ir na casa do professor. Oi? Aí vai ser obrigado na casa do professor conversar com ele, no portão, se cair na prova, uma questão dessa. É... Não tem jeito de errar, né? 2 questões de teste de estanqueidade aí, 3 aí. Se vocês errar isso, se vocês caírem na prova, se vocês errarem, vocês vão tomar um cocão, né? 3 questões é a mesma coisa. Letra A também. Nem a letra mudou, né? Nem a letra, foi tudo A. Aí na prova tem que colocar pelo menos B, né? Bota a outra aí, professor. O Maxwell pediu para voltar. Ah, Ó. ok. Deixa eu voltar aqui, perdão. Professor, não espera. Antes eu leio, eu vou pegar uma água ali rapidinho. Essa aí já é mais elaborada. Essa é foi escolhida que pode cair na prova, mas ele vai ser a letra A, vai ser a letra B, né? Olha o mel aí. As respostas nada a ver. Tá em casa essa semana, Luciano? Essa semana eu tô trabalhando de manhã, né? Aí eu de 6 às 2h30. Ah, então não tá pegando chuva, então, não. Mas em Contagem hoje choveu pra caramba. Desde ontem, né? Quer dizer, É, Só fui beber uma água ali e voltei. Maxwell, quantos anos você tem? Você vai puxar a sua orelha agora. Público. Que bravo agora, hein? Tô nervoso. Maxwell é novo, professor. Tá Bem caçando novo, deve ser aposentar. Ele tem metade. vergonha. Ele tem vergonha, não. Todo dia fala isso. Tô precisando aposentar. Tá não, meu cara. Tá precisando de aposentar, não. Você tem uma vida produtiva enorme. E você tem pelo menos 45 anos de trabalho para a sociedade. Agora, eu tô nessa fila aí querendo aposentar, professor. Se você Olha você trabalha com o ver. Luciano? Eu trabalho de inspetor de qualidade na área dele. Ele tá falando que você é um cara insalubre. Eu mais ou trabalho de menos inspetor na área dele, professor. Você é inspetor? Sou. E ele é da produção? Ele trabalha Ele é quase chefe lá da área dele. Lá, assim, Você que derruba a solda do pessoal dele. Mais refratário, ela é trinca. É isso, você Você derruba trinca. as peças Nossa. dele. Mas volta tudo, Maxwell, volta tudo. Todo dia fácil. Você tem que parar de me arrumar essas confusão. Brincadeira, viu? Luciano é a pedra no sapato do Luciano. Do Maxwell. O bicho pega, né? Mas ele sabe, bobo, tem coisa lá que não depende da gente, não. As besteiras lá que vem de processo, não tem jeito. A qualidade ela não pode deixar passar, né? Você tá doido. E lá na frente sofre todo mundo. Não tem jeito. Pode prosseguir, professor. Pode ir? Beleza. A gente viu aqui. E aí o teste hidrostático ele tem algumas classificações. Tá? A gente pode falar, por exemplo, TH de fábrica, né?
E, e aí eu quero chamar a atenção numa coisa muito interessante, que se você tem um vaso de pressão que vai ser instalado na sua planta, né? Então, por exemplo, a Petrobras, ela vai ali na Delp, né? Ela vai pedir ali um trocador de calor. Vou comprar na Delp trocador de calor. Fez o contrato lá direitinho e tal. Então, a Delp, quando ela termina de fazer o trocador de calor, ela faz o teste hidrostático na fábrica, e a NR13 exige que quando ele chega e é instalado na Petrobras, ele tem que ter o seu teste hidrostático no local. Então, ele é realizado mais de uma vez. Ok? Então, o fabricante ele faz um teste, e quando o material... Porque o que acontece? Dele sair da fábrica até chegar na instalação, coisas acontecem. Tá? E eu vi coisas ruins acontecer. Tá? Inclusive, por exemplo, o cara fazer uma solda em locais de certos vasos que eram temperados. Poxa, o cara está alterando o equipamento que saiu novo de fábrica. Ok? Então, a norma ela é muito rígida em relação a isso. Por quê? Porque lá na fábrica você garante que ele está bom, mas da instalação, da fábrica que tem a instalação completa dele no local, você precisa de garantir isso de novo. Ok, gente? Ficou legal a explicação aí? Ok. Então, Ok? o pessoal fica tentar te dar uma maquiada, né? Ah, mas essa matéria aí tá melhor que a de metalurgia. É porque ela é mais... Você está vendo a praticidade dela maior, né? É muito Quanto maneiro. mais perto da indústria, melhor, mais interessante fica. Né? A metalurgia ela parece que está um pouco distante ainda do dia a dia. Eu vejo pelo menos por esse viés aí. Então, gente, é muito normal um equipamento, né? Um vaso, uma caldeira, um trocador de calor, ou outro que precisa de teste hidrostático, novo, ele na fábrica, e depois o novo, tá? Por isso que você vê TH de fábrica, TH de duto novo e TH de duto existente. O de fábrica é o que foi feito quando ele acabou de ser construído pelo fabricante, tá? Que é um TH de curta duração, de 5 segundos até 18 polegadas, 10 segundos até 18 polegadas, de tensão máxima de 90% de escoamento, ou seja, ele não é feito na sua integralidade, aplicando o processo de fabricação do tubo conforme a API 5L. Aqui está falando de uma norma de tubulação, mas não é válido só para tubulação, né? Vaso de pressão, tudo que precisa aí de teste hidrostático, chamado de TH. O TH de duto novo, aplicado após a construção de um duto, em atendimento à norma aplicável, e tem aquele de instalação, e o TH de duto existente, que é hidrostático aplicado a um duto visando assegurar que o trecho testado suporta as condições de PMO, a pressão máxima de operação admissível. Lembrando, né, que a pressão máxima de operação admissível é essa questão de estrutural da peça. E tem outros tipos de teste, né, trechos de tubos antes de inserção, nas mesmas condições especificadas, onde serão utilizados antes de inserção, e operação após manutenção. Então, tem um monte de teste de hidrostático, tá? E, normalmente, eu não gosto desse tanto de classificação, eu trouxe para vocês, mas eu queria que vocês entendessem que tem, normalmente, um de fábrica, um depois que ele é instalado, e um de manutenção geral, que, por exemplo, pode ser feito de 5 em 5 anos, tá? O equipamento ele já está instalado ali, de tempos em Preventiva, né, tempos você professor? precisa de fazer um teste, e outros, não só teste hidrostático, como as outras inspeções, como medição de espessura, tá? Um ensaio visual, um ultrassom,
ou outros que você garanta que depois de um determinado tempo de uso, que aquele equipamento ainda está bom para trabalhar. Perfeito? Tranquilo, preventivo, né, professor? Isso. Essa é a ideia. Olha só, por que testa aí um novo, né? A verificação da integridade estrutural é o principal característica, existência mecânica. Verificação de estanqueidade, aí tem o teste de estanqueidade, que ele é feito antes do teste hidrostático. Alívio de tensões oriundas da montagem, isso aqui é uma coisa secundária, tá? Mas ajuda. Remoção dos defeitos e imobilização dos defeitos quando necessário. O duto existente, né, que é no local, existência mecânica, verificação de estanqueidade, requalificações para novas condições operacionais. Isso aqui eu vivenciei também, né? Era legal porque tinha um vaso que ele trabalhou muito tempo, por exemplo, com 20 quilogramas, e depois de um certo tempo, né, eles verificaram que a espessura dele não dava para 20 mais, eles o utilizaram para outra área com 2 quilogramas, tá? Então foi feito todo um novo prontuário com essa nova espessura. Olha que legal, né? Então vou fazer um desenho bem grosseiro aqui, ó. Tinha um vaso de pressão que ele tinha uma espessura aqui, ó. Tinha essa determinada espessura, ele aguentava os 20. Com o tempo foi oxidando, o que aconteceu com a espessura dele? Ó? Ficou fininho. Ó. Então, veio um engenheiro da Petrobras, o que ele fez? Olha, com essa espessura aqui, ele recalculou, ele reprojetou aquele vaso não para 20 mais, mas para 2, e fez um teste hidrostático, ele foi aprovado, ele foi trabalhar com 2 kg força por centímetros quadrados. Achei muito legal esse trabalho, achei muito interessante. Esse novo projeto de um vaso antigo, tá? E todo o teste, né, de raio-x, o teste de solda dele novamente, e a condição de operar ele com uma pressão menor. Gente, é um trabalho muito rico, né? Eu só não trabalhei lá, só não vi porque era feito à noite, né? Normalmente o cara tinha que ter alguns treinamentos a mais, que era um ensaio de gamma-grafia, que é o raio-x de solda. Esse eu não acompanhei, não. Tá? Mas até teste de hidrostático com gás, a gente fez um teste hidrostático com gás de um vaso, que poderia ser feito só no domingo. Só no domingo. Por quê? Teste hidrostático é com água. Por que o teste hidrostático tem que ser com água? Ou, na maioria das vezes, tem que ser com água. Porque quando a água estoura, né, gente, ele não sai voando pedaço para tudo, qualquer lado. Tecnicamente é assim que funciona. Agora, você faz um teste hidrostático num vaso e ele estoura, né? Aquilo é um perigo para quem está perto. Então, e esse vaso ele foi feito com gás, por quê? Porque as partes internas dele não poderiam molhar, senão ele danificava todo. Então, o que o pessoal da segurança fez? Colocou o fiscal da Petrobras, né? O técnico de segurança da Petrobras, o técnico de segurança da empresa terceirizada, o pessoal que ia fazer o teste, né? O pessoal de operação do teste, o inspetor e eu, que era o engenheiro responsável. Só esses ficaram lá no domingo, né? Com todo o procedimento. Eu vou falar com vocês, viu? O pessoal coloca tanto terror que eu suava frio. Se estourar aqui, nós vamos passar para o outro lado mais cedo. Não, vai ter história para contar daqui a um tempo. Oi? Não vai ter história para contar daqui a um tempo. Porque Bacana, então, tem fez todo o um TH. cuidado, né, professor? Oi? Porque tem todo um cuidado, né, para fazer uns testes, né? Porque Porque é um Às teste vezes pode ser estrutural perigoso. que é perigoso. Então, a Petrobras não permitiu ser feito um dia de semana em que tinha todos os operadores lá, e sim somente aquele pessoal responsável. Não entrava mais ninguém
que não fosse nem o gerente da unidade. Olha, não podia ir lá. Ok, não gosto de ficar perto de vaso de pressão de jeito nenhum. É um negócio que a gente fica meio ressabiado, né? Então é isso aí. Característica. De fora, se é uma Oi? pessoa de fora, não entende o que é ressabiado, só nós mesmo. É uma gíria, né? É. Tá, então essa slide que eu peguei, né, fala muito de duto, tá, gente? Mas todo material que precisa de pressão, o TH é importante. Tá? Ele é muito utilizado aí. Quando durante sua manutenção de trechos inseridos não foram testados diagnosticamente separados as soldas circunferenciais que não foram 100% inspecionados por radiografia ou ultrassom. Então, o teste isostático, né, eu peguei essa última linha aqui, que eu achei legal, que muitos vasos, eles não são 100% testados em solda. É feito por uma amostragem, tem norma que permite isso. E quando você pega e faz um teste hidrostático, o hidrostático não é seletivo, né? A água fala assim, vou testar só aquela parte do vaso. Não vai. Ele vai testar ela totalmente, né? A pressão vai vir por todos os cantos do vaso. O que não acontece para inspeção de soldas por radiografia, ultrassom, que não se varre a solda por inteiro, né? Não pega o vaso, não testa o vaso inteiro, ok? Ele faz ali uma amostragem. O que é uma amostragem, professor? Tem um vaso aqui, ó, que ele tem as suas juntas aqui de solda, ok? E aí eu vou pegar um exemplo aqui, o que é amostragem? O que ele pegou de amarelo? Ele chegou e inspecionou essa parte, inspecionou um pedacinho do lado de cá, inspecionou esse lado aqui, ó, da junta, daqui. E aí é claro que ele pegou todas as juntas aqui, que é todos os encontros, né? Eles gostam bastante também de início e fim de solda, porque são pontos críticos, tá? Mas não inspecionou tudo. Agora, quando você joga água aqui e coloca a pressão admissível, a água não é seletiva, ela pressiona tudo. Onde que tiver frágil, ela vai partir. Tá? E aí você identifica a falha de determinado material. No projeto do duto, a seleção de espessuras de parede deve considerar a possibilidade de realização do teste hidrostático em trechos longos, mesmo em regiões de topografia acidentada, observando sempre aspectos econômicos e de segurança. Aqui está falando de duto, né? Então, o duto normalmente são aquelas tubulações com enormes, né, variações, e aí você tem que testar aquilo tudo, você tem que garantir lugares que são acidentados, que é difícil de fazer a inspeção, mas o teste hidrostático ele garante isso. Tá? Aqui um TH em oleodutos, norma BNT 15280, a Petrobras trabalha bastante disso, né? Ensaio de resistência e ensaio de estanqueidade. Lembrando que a resistência é exatamente o TH, estanqueidade de vazamento, né? Tá? E aí, algumas notas, tá? Isso aqui é só para vocês terem ideia, né? De como que um ensaio ele pode ser feito. Tá bom? Então, se você pegar o primeiro aqui, só como exemplo, né? Categoria do fluido, 1,25 vezes a pressão de operação. A pressão que produzia uma tensão circunferencial a 100% do SMS, no ponto mais baixo do trecho do ensaio. E aqui, ó, pressão máxima admissível em bar, segundo a MSSP 44. E você tem classes de pressão, tá?
Aí tem alguns detalhes de temperatura que deve ser colocada, né? A temperatura é 19,6 para 150 e por aí vai. A ASME também é utilizado. E aqui fala algum tipo, né, de material, de fluido, água, ar ou gás. Esse aqui foi o que o professor pegou, ó, ar ou gás, tá vendo? Deixa eu ver se tem algum detalhe da nota 1. Eu não coloquei o detalhe da nota 1 aqui para mostrar para vocês, né? E aqui um gráfico, né, de pressurização gráfico vezes tempo. Eu achei esse teste aqui até grande, né, extremamente extenso, tá? Normalmente o tempo lá que a gente pegava lá era de 2 ou 3 horas de ensaio, eu estou vendo aqui 65 horas de ensaio, gráfico de pressurização. Então, a gente não trabalhava com esse tempo gigantesco de 60 horas de resistência, não. Aqui, ó. Tem que ser uma coisa muito, muito forte, né, professor, para esse tempo todo, né? Agora, pode ver que a resistência é até menor aqui, 4 horas e meia, mas mesmo 4 horas e meia, eu não lembro de pegar teste com isso, não. Era 2, 3 horas, já estava bom ali, ok? Estanqueidade é até mais demorado mesmo. E aqueles no fundo do mar? Não, aqueles não. Oi? Os testes deles são muito longos? Não sei, Luciano. Eu realmente não cheguei a verificar, não. Posso dar uma olhada para você, mas eu não cheguei a pegar o procedimento desse tipo de vaso, não. Uma hora ele acerta, Luciano. É o Raul. Uma hora ele acerta, Luciano. Não. Perdão, Raul. De boa. É porque esse do fundo do mar é muita pressão, né, professor? É uma pressão até no sentido inverso também, né? Pode ocorrer no sentido inverso, tanto externo como interno. Sim. Ok? Mas realmente eu não sei como é que é o procedimento deles, não. Não cheguei a acompanhar. Para te falar assim com firmeza, como que... Às vezes a gente acha que muda e não muda tanto, né? Uma das características que muda no mar é a questão da corrosão. Mas em relação à pressão, realmente não sei te dizer. Aqui também... Cada rabo de foguete com o aluno também com as perguntas que eu vou te falar. Mas é legal, né? Ele está pensando ali, pô. E deve ser muito bacana trabalhar, né, em plataforma, apesar de ser perigoso, né? E ser extremamente estressante também, porque imagina, né? O cara fica ali às vezes 15 dias direto. Eu tenho um conhecido festeiro que fica, acho que são 15 não, são 22 dias que ele fica e volta, fica 4 em casa, não sei, um negócio assim. Você tá doido? Que isso? Tinha que ficar 22 dias em casa também, né? O cara também não liga pra muita coisa também, né? Diferenciado, né? Esse trabalho aí, pra quem não tem família, vamos pôr aí, entre aspas, muito simples, né, professor? Não, Não a tem muita esposa dele não preocupação. aguentou, não. A esposa dele não aguentou, não. Ele é casado, tem uma filha, a filha dele tá com 16 anos. A esposa dele acabou com o tempo e separado, não dá, não. Ele tem muito tempo que ele trabalha nisso. Esse tempo pra quem tá sozinho é bom, mas pra quem tem família, igual vocês aí que tem família, vocês sabem que é, né, professor? É mais difícil. Mais Um difícil de... pouco mais, muito difícil. É porque acaba cobrando ao longo do tempo, né? Acaba cobrando ao longo do tempo. Tem algumas cabeças de teste, né? Normalmente a parte
principal ali, bomba de pressurização, tanque de enchimento, medidores de vazão. Então, a vazão ela tem ela tem uma influência forte no teste de pressão, tá? Porque, né, se você aumenta ou reduz o diâmetro da tubulação, você está alterando a pressão, por isso que a vazão é acompanhada de perto também, ok? Balanças de peso morto, né? Você tem o controle da pressão, então a vazão e a pressão são considerados. Só para vocês terem ideia, gente, talvez eu passei rápido aqui, ó, o que seria a vazão, né? A vazão é a velocidade do tubo, a velocidade que o fluido está passando ali, por uma área daquele tubo ali, ó. Ok? Você tem uma área aqui e tem uma quantidade de fluido passando com uma certa velocidade, isso é a vazão, tá? Isso é controlado. A pressão também é, né, durante o processo, o sistema. Por quê? Porque a pressão é que ela garante ou não se você está colocando a força necessária, a tensão necessária para que o aço seja testado, né? Você não pode colocar a pressão não pode ficar abaixo do que ele deve ser testado em relação à tensão do aço. Essa é a relação em si, pressão e tensão, tá? Medição da temperatura, a temperatura também tem a sua importância, porque ela varia a pressão, principalmente a pressão, né? Quanto maior a temperatura, maior a pressão. Dispositivos de segurança. E, aliás, uma coisa muito legal que a NR13 fala, por exemplo, sobre vaso de pressão, é que ele precisa de ter uma válvula de segurança e um manômetro. Isso é obrigatório, tá? Em todo vaso de pressão. Você tem que ter um manômetro e uma válvula mecânica de segurança. Para que serve essa válvula? Né? O vaso, por um motivo operacional, por exemplo, ele tem lá a pressão de operação de 2 kg força centímetro ao quadrado. Eles gostam de falar só quilo, né? Eles gostam de completar a frase, não. Mas ele tem 2 de operação. E a válvula, por exemplo, ela abre com 2,3. Por quê? Porque se a pressão, por um motivo, ela aumentar aqui acima de 2,2 e chegar no 2,3, esse dispositivo ele tem uma mola interna, que ela está calibrada com esse 2,3, ele atingiu, ela vence essa mola e permite a saída de gás para que ele volte à sua pressão de operação. Ok? O que acontece, por exemplo, com um equipamento bem simples, que é a panela de pressão, né? Tem uma válvula vermelhinha ali, que está regulada, por um motivo ou outro, aumentou a pressão interna demais, aquela válvula estoura e evite que a panela de pressão estoure. Ok? É uma válvula de segurança. Então, o PSV aí, ele nada mais é uma válvula que ela tem uma mola interna e ela tem que ser mecânica, gente. Ela não pode ser eletrônica, tá? Não há permissão ainda de que essa válvula seja eletrônica. Ela é, de princípio, mecânica. Ela tem uma mola e ela é calibrada por isso, porque aumentou a pressão, ele vence essa força da mola e permite a passagem do gás. Ok? Ok. Bacia de drenagem de água, né? A água tem que ser reutilizada, por exemplo. E para fechar o teste do TH, com o nome do cara, né? Do inspetor e do engenheiro responsável aí pelo teste hidrostático com todos os seus procedimentos. Olha, esse aqui é considerado um vaso de pressão alta, 67 kg por centímetro ao quadrado. O professor chegou lá a fazer até um de 90, tá? Fiz um teste hidrostático de um vaso lá que ele tinha 5 metros de altura. Pessoal, você está exagerando, né? Então, você está exagerando. Tinha uns 3, tá, gente? O negócio era gigantesco, o vaso. Ele ficou lá um dia inteiro enchendo. A gente foi fazer teste dele no outro dia. Ele tinha até a pressão baixa, né? Eu estou vendo com 67 aqui, se eu não me engano, ele tinha 5 ou 7 lá dentro da Petrobras.
mas era um vaso extremamente gigantesco. Então, gente, eu assinei 72 THs desse aqui, 72 relatórios desse aqui. Acompanhei 72 testes hidrostáticos, sendo que 2 foram aqueles não com água e sim com gases dentro da refinaria da Regap. Então, se for lá no prontuário, está meu nome, o meu número de CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, está lá, bonitinho neles lá. Agora, 5 anos tenso, né? Eu fiquei 5 anos muito tenso, né? Falei, pô, porque o que acontece, gente? Se um vaso desse ele estoura, né? Deus me livre, não estourou, já passou 5 anos, tem muitos anos que eu não mexo com essa área mais, você é chamado junto ao juiz para verificar se tem alguma coisa errada. O projetista é chamado, né? Os inspetores são chamados, alguém vai ser culpado por aquele negócio estourar ali. E onde que eles virem alguma coisa errada, é a tendência daquele cara tomar um processo nas costas. Por isso, né, professor, a responsabilidade, né, de ter certeza do que está fazendo ali, porque você imagina, você recebeu um chamado do juiz aí, o vaso de pressão estourou, lá tá seu nome lá assinado. Entendeu? Responde, O né? Maxwell tá aí. Entendeu, o Maxwell? A responsabilidade é grande desse garoto. Então ele tem que... Não é chato por conveniência, né? Vamos dizer. O Maxwell gostou. Brincadeiras à parte, né? Realmente é uma característica meio complicada. E é muito complicado, tá, gente? Mexer com qualidade. Eu acho muito difícil. Eu não sei se o Luciano se lida muito bem com isso. Eu tinha muita dor de cabeça. Porque você sabe, por exemplo, que um vaso ele tem um determinado tratamento, você vira as costas, o cara mete solda. Nossa, ele arrebenta com tudo. O cara não tem noção, ele não sabe o que ele está fazendo, né? Muitas vezes o cara não tem noção do que ele está fazendo. E aí você fica... Professor, igual você já deve ter visto acidente. O cara soldar tanque de combustível, de caminhão, reservatório de combustível. Às vezes o cara sabe que não tem aquele conhecimento. Quer dizer, tem conhecimento, mas chegar ali e fazer o serviço, acúmulo de gás, de ainda do combustível lá dentro da explosão. Eu já vi uns 3 acidentes desse acontecer. O cara soldar um tanque de combustível ali vazio, né? Ele tá vazio, tira para fazer a manutenção aí, gosta. Tá vendo aí para poder pegar e fazer aquela manutenção. Vai soldar ali, ainda tem gás e resto de combustível dentro ainda que gera um gás, alguma coisa, e explode o tanque. Pois é. Eu não sei diferenciar, por exemplo, a coragem da falta de noção, né? Quando eu falo falta de noção, muitas vezes o cara ele não sabe o que ele está fazendo. Uhum. Então ele não tem medo, né? Corajoso é aquele cara que sabe que é perigoso, mas faz assim mesmo. Eu nem sei se esse é um nome correto para isso, né? Nem sei se coragem é um nome correto para isso. Pode ter outro nome também. Se você sabe que é perigoso, você vai se cercar ali do máximo, né? Eu nunca vi, Luciano, mas eu já vi, foi tinha um procedimento na indústria que eu trabalhava que era cortar alguns tambores de material combustível. Só que tinha todo um procedimento. Ele passava por uma lavagem a quente, lavagem a frio, um processo de secagem, ou seja, ele retirava todo o procedimento, tinha que garantir que todo o combustível tinha que ser retirado para depois o cara colocar o maçarico. Uhum. Eu não sei o que aconteceu, que não foi.
um não passou por esse procedimento. A gente estava trabalhando, era uma tarde, né? Uma tarde, não lembro, acho que era uma quarta-feira à tarde, e a gente escuta um estouro. Eu queria até sair correndo, né? Como não deu outro, falou, opa, não vai acontecer de novo. A gente foi lá ver, o cara estava sentado no chão, branco, né? Que a tampa estourou, passou pelo rosto dele, mas não encostou, e voou, né? Bateu no teto do galpão, que deveria ter lá seus 4 metros, 5 metros de altura. Pois é. É perigoso. São procedimentos aí. E olha que tinha todo um procedimento, toda uma sequência operacional para assegurar que não acontecesse. Esse passou batido, o cara poderia ter acontecido coisa pior com ele ali, graças a Deus não aconteceu nada. Mas em relação a esses tanques, eu nunca vi não, tá? Vou ser bem honesto com você. Eu acho que é muito complicado o cara fazer esse tipo de coisa aí. Caso a pressão se mantenha estabilizada, apresente leve elevação ou queda dentro do limite de 0,5, a tolerância, né? Durante o período de aprovação, ele é considerado aprovado. O teste hidrostático de estanqueidade é dado por concluído o duto trecho do duto ou o equipamento em si é considerado aprovado. Tá vendo? O duto é demorado, né? Mas os equipamentos... Porque o duto também, o comprimento dele é muito grande, né? A quantidade de fluido é muito grande. Por isso que o tempo é mais elevado aí, tá? No caso de dutos aí, que são aqueles oleodutos, né? Que vai de trechos gigantescos aí. Aqui o ar, né? Olha que legal aí. É o gráfico PV teórico, o gráfico PV real, volume de ar. Ele está dando uma variação aí, porque tem uma parte de ar no meio, tá? Aqui um efeito da temperatura. Então, se a temperatura, por exemplo, tiver 19 graus aqui, eu tenho uma variação de temperatura, uma variação de pressão. Só está mostrando isso, não preciso nem aprofundar. E aí as vantagens, né, do teste. Garante a integridade não só do duto, mas do equipamento. Remove pequenos defeitos menores que aqueles que falhariam na pressão de operação. Cria uma margem de segurança, reduz a possibilidade de crescimento de trinca e operação, alivia tensões residuais e pode, né, expandir aí alguns defeitos, né, do processo de fabricação em si. Mas o teste ele tem desvantagem. Inclusive, uma das grandes desvantagens e que o pessoal tem debatido bastante, tá? NR13, se a gente pegar hoje aí, ela já está bem mais aliviando em relação a essa questão de teste hidrostático, no sentido de que ele danifica o equipamento ao longo do tempo, tá, gente? Isso é uma discussão que está bem atual aí na questão da NR13. Se depois de um certo tempo o engenheiro ele pode aliviar a questão do teste hidrostático. Por quê? Porque tem estudos mostrando que se você fica fazendo TH, o teste hidrostático no equipamento ao longo dos anos, você está criando defeito, né? Está tirando a vida útil dele. Na verdade, é isso. Tranquilo? Vou fechar aqui, né? Nossa, 10 minutos. Ficou na hora, hein, Fessão? O cachorro nem latiu. é só no primeiro horário.